Você já sentiu que sempre está um passo atrás quando o assunto é liquidez? Você compra, o preço do stop sobe. Você vende, o preço do stop cai. Vocês precisam entender que o preço não sobe ou cai porque tem um nível específico de suporte ou resistência. Isso acontece porque há liquidez nesses níveis e os institucionais buscam esses níveis tanto para acumular como para distribuir suas posições. Então você precisa começar a ver o mercado com uma ótica de liquidez. Porque o mercado está subindo ou caindo? O primordial é a liquidez. Então, galera, nessa aula eu vou passar para vocês um contexto de liquidez e a atuação ideal em cima dela. Eu vou falar sobre os termos de Previous Day High, Previous Day Low, Previous Week High, Previous Week Low, alguns conceitos que eu tenho certeza que muitos aqui já conhecem, mas a forma com que eu vou explicar hoje será de grande valia para vocês. Eu sei que muitos aqui só buscam reversões desses níveis, mas eles também são muito bons utilizando a favor do order flow. Então, galera, vamos lá. Caso o candle seja do diário, nós trataremos suas máximas e mínimas como Previous Day High, sendo o topo do dia anterior, e Previous Day Low, sendo o fundo do dia anterior. Caso nossa referência seja semanal, nós iremos alterar para Week. Então será Previous Week Low nos fundos da semana anterior e Previous Week High no topo da semana anterior. Agora, aqui que está a grande charada. Muitos aqui aprendem a simplesmente marcar topos e fundos. Então, digamos que você marcou o topo da semana anterior e vocês são ensinados a vender assim que o preço configura um sistema capturando a liquidez do topo da semana anterior. Aqui vai um grande disclaimer. Isso aqui é uma boa atuação desde que seja alinhado ao order flow. O problema aqui é o seguinte: se vocês estiverem em um flow de alta, cara, não vai ter muito o que fazer. Vocês vão ver esse topo sendo capturado, então o preço vai abrir, vai fazer uma retração, vai capturar o topo. Só porque capturou o topo da semana anterior você quer vender? Isso não faz sentido. Se o flow é de alta, ele tende a continuar imprimindo candles de alta nesse direcional. Então essa vai ser a grande diferença aqui que vocês vão aprender durante essa aula. Mas vamos com calma. Galera, então, aqui nós temos Previous Day High, Previous Day Low para topos e fundos do dia anterior e Previous Week High, Previous Week Low como os topos e fundos da semana anterior. Vocês têm que saber que, além do varejo posicionar seus stops acima de topos e fundos do dia anterior, temos fundos de investimentos que também trabalham assim. E não se esqueçam, fundos de investimento não são formadores de mercado. Fundos de investimento não são quem manipula os mercados como nós vemos que eles são manipulados nos dias de hoje. Na realidade, eles muitas das vezes também irão virar liquidez. Então, nossa dinâmica principal será identificar o flow do mercado. Você sabendo qual é o direcional de mercado, tudo fica mais fácil. E não se esqueçam, todos aqui têm capacidade de definir um viés, definir um direcional. O problema, como diz o próprio ICT, o próprio Michael, é o medo de estar errado. Então, tenta iniciar a tua análise identificando qual que é o lado mais provável da expansão de preço. Digamos que você espera uma alta dos preços, pois ainda tem níveis de Fair Value Gap acima, ou tem um topo duplo acima que você está vendo como um alvo claro. Beleza, show de bola. A dinâmica que vocês irão atuar é aguardar a abertura do próximo candle e durante essa retração vocês vão identificar pontos de compra. Assim que configurar teu sistema operacional, você terá como alvo o topo do dia anterior, utilizando como liquidez direcional. Então, uma formação como essa vai formar o seguinte candle. O preço abriu, fez uma retração e expandiu em alta. Vamos dizer que ele ficou aqui mais próximo ao nível de liquidez. Então, o corpo do candle vai ser a diferença entre o preço de abertura e de fechamento e você vai ter um pavio em todo o movimento que esse candle percorreu, desde a sua abertura, sua manipulação e expansão. Vale mencionar aqui para vocês que vocês sempre podem estar utilizando os 50% do dia anterior como ponto para essas entradas. Muitas das vezes vocês vão ver o setup se formar alinhado a esse nível. Essa é só uma dica extra. E galera, se você não conhece meu canal, dá uma conferida aí abaixo, não esquece de deixar o like antes que eu esqueça de fazer aqui a CTA. Deixa o like, deixa a sua inscrição, tem muitos conteúdos de CT de qualidade e bora prosseguir aqui para o conteúdo. Então agora você sabe que se você está num direcional de alta com topos em aberto, você pode aguardar a retração desses candles para buscar suas posições em direção à liquidez. Agora você tem o topo do dia anterior próximo a um nível que você já aguarda reversão de preço.
Aqui fica mais plausível você utilizar um Turtle Soup, um falso rompimento desse topo, porque aqui você tem contexto para isso, seja com uma liquidez previamente existente, ou um Fair Value Gap posicionado, algum ponto de interesse nessa região. A partir do momento que o preço fazer a sua captura e quebrar aqui abaixo, você também pode buscar as vendas. Então, no caso da última ordem que a gente simulou, você basicamente utilizou o order flow para pegar favorável a essa expansão, e aqui eu estou dando um exemplo para vocês usarem para pegar a reversão do movimento. Minha recomendação é que vocês sigam o order flow. Um problema muito frequente aqui é o pessoal que vive caçando reversão. Cara, se o preço estiver numa alta clara, ele tende a imprimir vários candles de alta. Então pegamos aqui, por exemplo, numa referência da direita. Cara, num flow de alta, o que mais vai ter são candles liquidando o topo do dia anterior. E aí eu te pergunto, você buscou uma reversão aqui, você buscou uma reversão aqui, você vai buscar uma reversão aqui, faz sentido isso? Não faz muito sentido. O que é interessante então se você quer buscar um falso rompimento de um candle? Imagina que você tem aqui um candle de retração do movimento, então você tem um candle negativo. Esse candle negativo está contrário ao viés. O que aconteceu aqui? Cada um desses candles é uma semana. Cada um é uma semana. Então tem semana 1, semana 2, semana 3, agora tem uma quarta semana. Cara, se o viés ainda é alta, vamos usar o mesmo exemplo que fica fácil de todo mundo entender. Tem um topo duplo aqui, tem um alvo de liquidez muito próximo. Você tem aqui o range de toda uma semana que foi mais fraca, ficou mais lateral. Criou um pequeno candle, o teu viés é altista. Então aqui faz muito sentido você buscar compras abaixo da semana anterior. Isso aqui ainda configura um Turtle Soup, mas a favor desse direcional do preço, a favor da liquidez desses topos das semanas anteriores, porque isso aqui sim está alinhado ao order flow. Então o principal insight dessa aula, vamos colocar aqui alguns detalhes, alguns pontos aliás. Topos e fundos dos dias e das semanas anteriores podem ser utilizados como alvo para continuação ou reversão dos movimentos. O ideal é que você procure a continuação dos movimentos. E esses candles que eles, digamos que fazem candles dentro do candle anterior, enfim, aquele candle de retração, ele vai ser perfeito para você pegar uma continuação. Até porque após a criação dessa semana, vou marcar como 1. Da semana 2, que continuou como expansão, da semana 3, que fez uma mera retração. O que aconteceu aqui? Entre a semana 1 e semana 3, você teve um novo Fair Value Gap gerado. Então você vê como esse tipo de atuação é muito interessante e agora sim, é bom você pegar um Turtle Soup. Em vez de você ficar buscando reversão desse topo, ficar buscando reversão desse topo, na realidade o flow é alta, então você vai buscar reversão dos fundos, caso o preço te dê essas oportunidades. Deu para entender isso, galera? Isso aqui é chave, eu tenho certeza que essa simples informação vai botar dinheiro no bolso de muita gente aqui, de muitos dos meus seguidores. Então, galera, não esquece de clicar aí no like, mas vamos prosseguir. Acabei de separar aqui um pequeno movimento e já separei pela virada dos candles. Lembrando, vocês podem utilizar um tempo gráfico de meia hora, até mesmo uns 15 minutos para atuar nessa dinâmica. Abri um meia hora aqui que já vai ser bem interessante. Dentro de cada um desses quadrantes, nós temos dias. Então, entre essas linhas pontilhadas, você tem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E na linha vermelha, eu tenho delimitado liquidez do topo do dia anterior e do fundo do dia anterior. Perceba que dentro desse quadrante temos topo e fundo. O que aconteceu aqui? Um falso rompimento do fundo do dia anterior e o preço expande em alta. Você acredita que o flow é de alta? Então você vai aguardar oportunidades de compra, seja nessa retração para você comprar, ou seja nessa retração em direção ao topo do dia anterior. Então aqui, além de rolar um Turtle Soup, um falso rompimento desse fundo, você também teve a captura do topo logo no dia seguinte. Ok, possível flow de alta instaurado. Aqui tem várias referências que eu posso estar utilizando com vocês. Mas vamos lá, um flow de alta instaurado. Tenho aqui agora, vamos tirar aqui essas marcações, eu tenho novamente o Previous Day High, o topo do dia anterior. O que o ativo faz? Retrai esse movimento e inicia novamente sua expansão, dando muita pouca oportunidade de entrada nesse cenário, um pouco mais complexo, pelo menos no tempo gráfico de meia hora.
Eu vou fazer uma referência aqui para ver se por acaso buscou, mas novamente, se você pegar os 50% do dia anterior, excelente, você pode buscar entradas dentro desses níveis para uma continuação do dia seguinte. Não esqueçam essa dinâmica. Novamente, você tem um topo do dia anterior, o ativo já na madrugada, aqui já entre Ásia e Londres, faz a sua captura. Aqui ficou um pouco mais complexo a atuação, mas caso ele tivesse retraído mais, você poderia ter buscado essa compra em direção ao topo do dia anterior. Beleza? Nada muda. Aqui nós temos então topo do dia anterior, fundo do dia anterior e a virada do respectivo dia. Nesse caso, acabou rolando um turtle soup, um falso rompimento do fundo do dia anterior. Você pode buscar suas compras no direcional altista. Isso aqui, então, é um turtle soup, visto que seu direcional é alta, que você procura alta dos preços, assim como estava o euro aqui em março, entre março e abril. Ok, aqui, o que aconteceu aqui? É um topo duplo, mas é o topo do dia anterior. Tenho a minha linha pontilhada, quer dizer que acabou de virar o dia. O que o ativo desempenhou? Uma captura de liquidez, deixou setups operacionais de alta precisão aqui. Então, temos order blocks alinhados com fair value gap, market structure shift, captura de liquidez e tudo mais. Então, aqui você tem uma oportunidade de compra em direção, novamente, ao topo do dia anterior. Então, perceba, não é só porque capturou o topo do dia anterior que você vai caçar venda, não é só porque capturou o fundo do dia anterior que vai caçar compra. A ideia sempre é alinhar isso ao order flow. Você espera preços mais altos ou você espera preços mais baixos? Essa é a principal pergunta. E, logicamente, você poderá utilizar, por exemplo, as kill zones. Uma dinâmica de Londres, buscar as suas compras em Londres, ou abre Nova York faz uma retração e dá um impulso. Você aqui tem um perfil de reversão por parte de Nova York, então Ásia e Londres acabam virando liquidez. Você vê que Londres não forma um fundo, na realidade ela só trabalhou em queda, então Nova York abre sua kill zone, captura fundos e dá toda essa expansão. Novamente aqui para a direita, você tem um fundo duplo gerado. E lá para o final da sessão de Nova York, ele acaba formando fundo e iniciando esse rally. Novamente, aqui para o próximo dia, você tem a sessão de Nova York da manhã fazendo a varredura desses fundos. Aqui para o próximo dia, você tem Londres fazendo a varredura entre New York PM e Ásia e deixando o teu gatilho. Nova York trabalhando como uma expansão, ancorando no primeiro fair value gap do dia. Então perceba que você pode usar esse tipo de informação para buscar suas negociações. E só para fechar com chave de ouro, caso você esteja usando nas semanas, digamos que você tem aqui uma segunda-feira que trabalha em queda. Você tem uma terça-feira que captura o fundo da segunda-feira e trabalha em alta. Galera, você teve segunda-feira como range, terça-feira como manipulação. O que você vai esperar para a quarta-feira? Ora, uma retração, vou colocar aqui para cá, uma retração, você busca seus pontos de interesse de compra e mira nessa liquidez direcional, nesse topo de terça-feira. Faz sentido a continuidade da alta? Ok. Então, quinta-feira, se ela te fornecer uma retração, você busca as tuas compras em direção ao topo de quarta. Então, da mesma forma que a gente consegue alinhar as kill zones de forma intradiária dentro dos candles diários, vocês podem incorporar os weekly profiles, os perfis semanais, para as suas atuações dentro da semana. Então, não se esqueçam, topos e fundos do dia ou da semana anterior são chave para a nossa atuação. Pare de ficar igual um maluco caçando reversão desses níveis e busque a reversão somente se estiver alinhado ao order flow. Reassista essa aula, capture os insights, não esquece de dar um like nesse vídeo e no mais é isso. Boa semana e bons trades a todos.